Preste louvor muito. Isso vai custar oração, vai custar jejum, mas esse louvor aqui tem que melhorar. Vocês estão cantando ainda para vocês. Eu digo que você cantar para o Senhor vai melhorar muito isso aqui. Livro de Números, capítulo 12. É uma escritura básica que eu vou tomar aqui. Eu vou talvez entrar em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e pode ser que a gente entre também no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Foi muito bom o culto ontem em Extrema, e eu não pude chegar até o fim de todo o assunto ali, e a gente vai... Oi? Ouvi alguém falar? Ouvi. Então eu ouvi, não estou tendo um monte de joaria, não. Então, nós estamos aí... Eu pretendia terminar mais cedo o culto e acabou ficando tarde, culto de ceia. E a hora que eu fui deitar já virava meia-noite. E eu estou com um problema para ir para Guarulhos, irmão Cícero, está difícil demais, rapaz. Rapaz, ontem eu fiz... Que coisa aquilo ali, ontem, rapaz. A Marginal já não presta, mas não está tão ruim ontem, não. Mas para entrar na Fernando Dias, te falar... Meu Deus do céu, rapaz, um carro por vez, não é um carro, é que tem caminhões de 30 metros, 3, 4 na sua frente, passa um carro por vez para andar em Fernão Dias. Poxa, é 1 hora para entrar ali. Eu fico sem uma referência para chegar na igreja. Se eu sair no horário costumeiro, eu atraso. Então, a Ayrton Senna não dá entrada para Guarulhos, né? Vai lá no fim do mundo lá para ter retorno. Se você entra aqui pela Cachoeirinha, Maria Amália, por ali, aí, nossa, que trânsito horrível tem ali, e é um emaranhado terrível, né? Então, para ir para Guarulhos, dá um caso sério. E aquela obra ali é uma obra para perder de vista, né? Eles estão tirando uma ponte para outra, não é isso? Então, tá difícil. E Guarulhos não está brincadeira. Vamos fazer o que podemos da melhor maneira, né? Então, é livro de Números, capítulo 12, no versículo 9 em diante. Inspirado num trabalho de um pastor amigo meu, eu vou pensar nisso aí, vai ser um termômetro muito bom, vai ser muito bom isso, que eu fiquei meio espantado na reunião aí, né? Quando eu perguntei quem jejuava, nenhum. Então, possivelmente, tem um pastor amigo, ele reúne uma vez por mês e passa o dia na igreja jejuando com os jovens, principalmente as moças, talvez seja por causa do trabalho, né? E, lógico, acompanhado com a esposa. Eu vou nomear um dia, pode ser um sábado. A gente vai passar aqui o dia na igreja orando, jejuando, com a juventude. Os poucos jovens que temos. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Estou pensando nisso. Uma vez no mês. Diz a Bíblia: assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. A nuvem se desviou de sobre a tenda. Olha, a nuvem desviou da tenda.
E a nuvem é o Senhor. E eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como uma morta, um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que se recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Senhor Deus, grande é o Senhor. Nós nos reunimos para uma causa e para um propósito: adorar o Senhor. E não há adoração fora da palavra. O Senhor recebe a oração, recebe a adoração quando estamos em ordem com a palavra do Senhor. E nós oramos nesta manhã, uma manhã de escola bíblica. Nós paramos aqui um pouco de tempo para meditar. Enquanto a palavra é ensinada, pregada, lida, nós passamos a fazer uma conferência em nossa vida. Se há algum elo solto, quebrado, se há alguma coisa que não está correta com a palavra, nós procuramos, Senhor, pedir graça e misericórdia, acertar aquele lugar e avançar para diante. Nunca devemos avançar deixando coisas erradas para trás. Isso vai servir de armadilha no futuro. Temos que limpar todo o caminho para caminhar sobre ele. Oramos, Senhor, pedindo graça e misericórdia para nesta manhã dar toda a liberdade para o Espírito falar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Está aqui só a justificação, tá certo. Eu gostaria de esta mensagem aqui, ela tem uma nova encadernação, uma nova grafia, mensagem poderosíssima, pregada em 61, pelo profeta do Senhor, perfeita força, por perfeita debilidade. E a gente foi fazer uma conferência ali, e nós vimos que essa tradução é excelente, a grafia é muito boa, e há muitos anos, né, há mais uns 50 anos no passado, ela foi impressa em tipografia, e a tradução dela não é tão boa lá atrás. Mas o irmão Fábio acho que fez um acerto ali para encaixar uma coisa na outra.
Ah, tá. Então vamos lá. Obrigado, irmão Fábio. Ele escaneou. Muito bem. É bom, isso é bom, é bom. Eu vou ler com vocês, em 1961, eu quero que vocês observem o que o profeta do Senhor falou. Não estou contando a história de John Wesley, não estou contando a história de William Seymour, o pai do Pentecostes, e nem de Robert, o homem que trouxe o avivamento em Gales. Ele orou 13 anos para Deus trazer um avivamento no país de Gales, e o avivamento durou 9 meses, e a cidade inteira se converteu. Inteira. Foram 100.000 pessoas salvas nos dias do avivamento de Gales, que deu em 1904. E logo em seguida veio o avivamento da Rua Azusa, em 1906. E em 1906, e logo em seguida, mais alguns anos, começa o avivamento Brana, o maior do mundo na história. Então, Gales, Wesley, foram grandes homens. Para o dia, eles captaram a visão do que o povo precisava, e Deus tomou aqueles homens e fizeram uma obra extraordinária. Mas você percebe aqui na leitura que a igreja ficou 7 dias encarcerada fora do arraial. Miriam representa a igreja. Ficou 7 dias fora. Deus dispõe ela para fora 7 dias. Ela não entrará no arraial, e a nuvem não apareceu. E a nuvem não caminhou com eles. Ficou parado 7 dias. A igreja ficou 2.000 anos, quase 2.000 anos parada. E a nuvem não moveu. Nós vamos ver isso na mensagem do arrebatamento. E você vai ver que tinha que, então, a igreja, esta mulher, sair e entrar no arraial, que ela estava fora do arraial. Por isso que Deus encerrou as eras da igreja para tirar a mulher que estava fora e trazer dentro do arraial. Tirar a igreja das eras, e fora das eras ela voltar para o arraial, e a nuvem começar então a mover e conduzir a igreja. Você viu que quando Miriam voltou para o arraial, a nuvem levantou e eles caminharam. Parágrafo 4, eu vou ler desta mensagem, tá? Não sei se vocês já leram, né? Eu já li há muitos anos. Pois bem, o altar é o lugar de oração, onde cada pessoa que vem à igreja deve primeiro ir e ajoelhar-se no altar, orar silenciosamente a Deus e apresentar seu pedido de oração e por seus entes queridos, e agradecer a Deus pelo que tem feito, pelo que tem sido feito por eles. Então voltar para o seu assento. Assim a igreja é o lugar onde a palavra de Deus. Aqui tem reticências. A coisa mais rara é ver gente nesse altar aqui. Aliás, tem pessoas que trabalham do meu lado, nunca veio aqui no altar durante o culto. E o julgamento começa pela casa de Deus. Se o julgamento começa aqui, como que está o mundo? O julgamento começa onde está a palavra. O julgamento começa pela casa de Deus. Disse o apóstolo São Pedro. Onde se dá o julgamento? Julgamento da palavra. Então, mas hoje nós mudamos muito isso. Agora, eu não tenho nada
contra qualquer um que faça chamada de altar. Está falando de chamada, veja isto, E eu mesmo já fiz muitas e provavelmente farei muitas outras se continuar. Mas para mim, veja, você recolhe demais. E não há nada contra isso, nenhum mal nisso. Está tudo bem. Chamado de altar, a pessoa vem até por emoção estimulada depois. E não tem na Bíblia nenhuma escritura que alguma vez fizeram chamado de altar. Agora, o 12 me chamou muito a atenção, e o 12 fechou certinho aí. O 12 me chamou muita atenção. Eu quero que vocês reflitam, tomei esses parágrafos, eu estava meditando e tomei esses parágrafos, veio assim para mim ontem. Deus, depois de ouvir a nossa pequena assembleia aqui nesta manhã, muitos dirigiram centenas de milhas. Olha bem essa igreja aqui. Dirigiram centenas de milhas. Uma milha tem 1.600 metros. Uma milha tem exatamente 600 metros a mais de 1 quilômetro. 100 milhas corresponde a 160 quilômetros, certo isso? Dirigir centenas de milhas, começando tarde da noite passada, e durante toda a noite até amanhã. Hoje, dirigindo intensamente para chegar ao tabernáculo. Eles saíram de tarde de casa, dirigiram a noite inteira para ir nesse culto aqui. Essa mensagem está na tua escrivaninha, empoeirando. E está nevando ao longo da estrada. A irmã Vina esteve lá recentemente, 17 graus negativo, 50 centímetros de gelo, a coisa mais comum que tem lá. É muita neve, é muito frio. Pensa bem, você dirigir numa estrada que você não vê o asfalto, só vê neve. De noite. Mas tem mais. Acho que isso aí deveria levar muita gente num canto aqui e começar a chorar. Está nevando ao longo da estrada. Deus, rogamos que Tu os abençoe de maneira especial. Sem dúvida, muitos tiveram que abrir mão de grande parte de sua comida da semana seguinte, ou do que quer que fosse, ou de coisas com as quais poderiam ter gastado seu dinheiro, como gasolina e outras coisas para vir. Eles deixaram de comer o que eles deviam comer para economizar, para fazer essa viagem à noite, para assistir o culto. Eles restringiram a alimentação para ter dinheiro para viajar as mais de 100 milhas para estar no tabernáculo em Jeffersonville. Nós fazemos isso? Não precisa comentar isso aqui, precisa? Por si mesmo a mensagem está falando. Esse era o povo que ia no tabernáculo. E agora, para ouvir esta mensagem aqui, e as outras demais, ao longo da história do tabernáculo Brana, depois da abertura da palavra, os ministros tiveram muito mais dificuldade do que antes da abertura.
que devia ser o contrário. Mas não foi o contrário. Foi muito mais difícil e está se tornando cada dia mais difícil. E não vai flexibilizar isto. Vamos para o 19 agora. Então oramos novamente. E a mãe Coques, o irmão Koch é aquele que, você conhece o filme Fundo Gramo Fundo? Profeta do século XX. O irmão Koch estava falando com o irmão Branham lá. Um daqueles homens, era o irmão Koch. Então oramos novamente, e a mãe Cox, e eu, e os demais ao redor da mesa, naquela manhã, nos curvamos e pedimos a Deus que nos desse uma oportunidade de fazer algo por meio dos esforços que ela havia feito. Esta mãe Koch foi que pegou a mensagem pregada pelo irmão Branham e ia na vizinhança rodar a fita. Essa mãe Koch, e acho que em 61 não era fitinha cassete, não era aquele rolo, porque eu fiz programa de rádio em 1981, até o ano quase de 85, eu fiz programa de rádio para emissoras de porte, como a Rádio Bandeirantes, que hoje é a antiga São Paulo, e a Rádio Morada do Sol, que é a chamada Rádio Mulher. E não tinha fitinha. A gente ia no estúdio e gravava no como é que é? Naquele o quê? Akai. Gravador Akai. Era nesse tamanho assim, uma caixa, você colocava uma fita lá, e a fita dava só por 1 hora. Então, uma mensagem do irmão Branham de 2 horas ia dar 2 fitas daquele tamanho lá. Era complicado aquele gravador lá. Mas era o que tinha no momento, e isso que a mãe Koch rodava. E ao pedir isso, Deus abriu um caminho. Ele é Deus. Tentamos inventar desculpas para nossas fraquezas. Está certo aí? Escaneou. Queremos dizer quão grandes somos, o quanto somos importantes. Penso que essa é uma das coisas pelas quais Deus me deu o texto. Foi para tirar isso da nossa mente. Há pequenas coisas que fazemos, e é para isso que viemos à igreja, para descobrir onde estão nossas falhas e coisas nas quais podemos melhorar. Reconhecer o erro e consertar o erro é uma obra do Espírito. Não é eu vir embora para casa, ver o que o Espírito falou, e aonde está a coisa errada, e ir lá acertar. Senão você vai ficar um religioso encebado, só isso. Eu parei onde? Melhorar, né? Se viemos à igreja com qualquer outro objetivo, que não seja esse, receio que não teremos muito proveito em vir à igreja. Devemos vir para descobrir nossas fraquezas, descobrir nossos pontos fracos e ver quão pequenos somos. E colocar nossa confiança em alguém que é forte, mas quando temos fraquezas. Agora é o 20. 19 e 20 eu falei, né? Então tá. Então, às vezes, conversando ontem com a irmã Jaqueline, lógico que estão tratando do menino, é um tratamento difícil, o resultado é muito lento, né? E às vezes dá o contrário a coisa. É lógico que qualquer pessoa estressa. E quando você está estressado, 1 metro passa a ser 10.
1 centímetro passa a ser 1 metro. Vai sempre duplicando. O estresse leva você a ver montanha onde não tem montanha. Aí está. Tá? É quando, então, nós devemos saber que há um meio, há uma saída, há um caminho. E o único caminho, foi nisso que eu falei esta frase. As pessoas vêm a um culto e nós chegamos aqui e nós queremos saber o que Deus tem para acertar conosco. Nós queremos saber aonde nós falhamos. Onde está o nosso erro? É numa vírgula? É num tio? Numa frase? Numa pequena palavra? Então, quando ele abre esse espaço, nós vamos ali para fechar aquela brecha, fechar aquele lugar. Mas isso não tem acontecido. Muitos de nós gostamos de testificar ou de pensar que somos insuficientes. Assim usamos isso como desculpa. Não tenho instrução, não tenho habilidade, não sou capaz de fazer isso. E se você continuar assim e fizer isso dessa maneira, continuar assim, então você não conseguirá chegar a lugar algum. Mas aquilo que nós usamos como desculpa, nossas fraquezas, Deus usa exatamente isso para enfrentar o desafio. Ele espera que cheguemos a essa condição para que Ele possa nos usar. Nós damos desculpas e dizemos: bem, eu não consigo fazer isso, sou insuficiente, não consigo fazer isso. E Deus toma essa mesma coisa para com ela realizar o trabalho, isso é verdade. Essa é a razão pela qual Ele nos escolhe, porque estamos nessa condição. Agora, isso parece estranho, mas em poucos minutos chegaremos à razão disso, se Deus quiser. Nós descobrimos, assim como temos lido, que fraquezas e rejeições. Constatamos que aquelas pessoas que são as mais fracas e rejeitadas pelo mundo exterior são os heróis de Deus que conquistam a linha de frente da batalha, como aqueles que se sentem indignos. Terei esses parágrafos para essa igreja meditar a respeito disto. Agora, dando continuidade, essa mensagem aqui é aquela que eu falei aqui sexta-feira, aproximação provida por Deus para companheirismo divino. E aqui eu vou tomar 2 parágrafos, depois vamos entrar na outra mensagem. O parágrafo 5 desta mensagem, tem o 4 e o 5. Mas, vamos lá. Entenda a linguagem do profeta. E essa mensagem também é de 61. Ele estava com Bert. A sensibilidade do profeta é uma coisa incomum que nós não temos. Se o profeta ouvisse um pássaro cantando e o pássaro não estivesse cantando a originalidade do seu canto, eu falei: esse pássaro aí está cantando, mas ele não canta assim não. Quer dizer, a sensibilidade de ver as coisas que estão fora de lugar. A palavra fala em nossa alma, onde eu vou entrar daqui a pouco, e nos mostra as coisas fora de lugar que nós devemos trazer no lugar.
Escute isto. Tira o homem, o personagem de cena. Quando põe personagem, Deus sai de cena. Eu podia chamar a pessoa neste altar aqui e fazer o que o profeta fez. Falar assim para você: aquele dia eu falei isso para você, você achou que eu estava brincando, e agora? Resolve o teu caso. Está lembrado, irmão William? Falei na reunião aqui. Faça isso. E tive uma resposta negativa. Resolve o problema agora. Se me ouvisse há 4, 5 anos atrás, não estava sofrendo as consequências de hoje. Porque achou que meramente eu estava, tinha um jogo de interesse. Quem não quer um bom cantor na igreja? Quem não quer um bom músico na igreja? Toda igreja quer, mas nem todas têm. Agora, por que não tem? Eu vou cruzar os meus braços e deixar cair tudo? Ou a gente vai lutar para ter sempre alguém que tenha condições para transmitir, para cantar, para tocar à altura que a igreja merece? E se você achar que vai ser cantor e vai tocar sem você investir, como você falou, investir, músico tem que investir dinheiro e tempo. Cantor tem que investir dinheiro e tempo. Se não fizer isso, vai ser uma coisinha meia boca a vida inteira. É isso que acontece. Você vê grandes músicos tocando em nosso meio, grandes cantores, sente com ele e conversa o tempo que eles ficaram. Senta com meu filho e pergunta quantos anos estudou piano. 8. Você quer estudar 8 meses e ser pianista? Eu estou só dizendo que a falta de investimento leva uma nação ao caos. A falta de investimento faz uma empresa falir. A falta de investimento de uma igreja, ela fica apenas uma tradição. Vamos lá. Eu estava descendo a montanha, olhando para o belo lago. Vem cá, mãe Cristiane. Não, eu não sei ler isso aqui. Você vai ficar até eu morrer na igreja. Depois você pode sair, tá? Então vem aqui. Vamos ler aqui comigo. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Eu estava descendo a montanha, olhando para o belo lago. Androscoggin, não sei não. Nem ela sabe. Tem outro ainda, pare, outro você vai ver. Ambagog, que deságua no rio. Androscoggin. Androscoggin. Então tá. Acho que é. Se vocês forem isso aí, vai dar do mesmo jeito. Palavra muito difícil. Androscoggin. Nem sei se é inglês isso. É inglês, não é? Não. É uma língua, acho que é indígena, lá da América. Percebi que todos os pintarroxos pareciam estar se ajuntando e cantando suas pequenas canções de gorjeios. Olha, o profeta percebendo. De vez em quando eu ouvia o ronco do servo macho e parecia que eles estavam se preparando para algo. Era o inverno chegando. Eles estavam se preparando para se ajuntar. Os servos é um grande animal, você conhece? Eles estavam gemendo, ele viu o gemido deles, eles estavam se preparando para se ajuntar. Aquele gemido era para eles se reunir, para um aquecer o outro, porque o inverno estava chegando. Precisa comentar? Então tá. Enquanto eu descia pela vegetação rasteira para encontrar meu amigo, onde havíamos estacionado uma canoa, ele estava sentado em um tronco, esperando. E notei no lago, não vou falar o nome, que não consigo falar, e notei no lago um grande bando de patos. Aí ele chegou lá, parou a canoa, um grande bando de patos.
Por quê, né? Aí ele diz: um grande bando de patos. Acho que nunca havia visto tanto na minha vida. E Bert, meu amigo, perguntou: o que você acha disso, Billy? Respondi: bem, eles estão se preparando para voar para o sul. Prossegui: esta é a razão porque o pôr do sol está tarde. Você notou como antes de pender sobre a montanha, como ele parecia vermelho? Está a ponto de nevar. Bert, há algum tipo de instinto especial que Deus colocou na vida animal para se preparar, para estar pronto para migrar ao chegar a hora de voar. Eu afirmei: vou. Você notou os pássaros hoje? Os pinta-roxos e assim por diante? Eles também estão se preparando para o voo de inverno. Os veados estão se preparando para se ajuntarem, porque está vindo uma tempestade. E quando enfiamos ou colocamos os nossos remos no lago, começamos a descer, creio que todos os patos que subiam e desciam o rio, vinham ao lago preparando-se para o voo. E todos grasnando, e todos os grasnados, como unicamente os patos podem produzir, fazendo tanto barulho. E Bert interrogou: o que acha que eles estão falando, Billy? Respondi: eles estão tendo um tempinho de companheirismo antes do voo. Então, enquanto esse amigo índio e eu seguimos descendo o rio até o nosso acampamento, a lua começou a perder o brilho, pois sabíamos que a tempestade estava chegando. Então, observando o gemido dos servos e um grande ajuntamento de patos na lagoa, grasnando, e o Bert, eu lembro do Bert, que era o caçador, que matava as corças, e se converteu, tornou-se diácono lá no tabernáculo, perguntou: o porquê isso? Disse: eles estão tendo um tempo de companheirismo, porque eles vão voar. Antes do voo estão tendo companheirismo, porque eles vão voar, porque o inverno está chegando. Porque a morte está chegando. Porque o mundo vai estar entrando rapidamente em declínio. Porque tem bomba preparada. Porque tem uma marca da besta chegando. Tem um tempo de companheirismo para ir embora. E você não vai receber isso lá no seu quarto, dormindo, sentado. Você vai receber isto aqui. Porque o lago é a igreja e eles estavam ali, tendo companheirismo, se preparando para ir embora. Que possamos imaginar, que possamos reverter o quadro da nossa vida. Meu último comentário aqui é o parágrafo 23 desta mensagem. Pois bem, aqui está. Aqui ele fala de água da separação, lembrando de Miriam. Pois bem, aqui é onde vem a coisa, aqui é onde vem o ponto. A maioria das pessoas diz: quando eu creio, isso é tudo que tenho que fazer. Agora, é aí que vem o problema. O homem que chega às águas da separação, todavia, não podia entrar no lugar santíssimo. Ele chegava à água da separação e não podia entrar no lugar santíssimo. Ele ainda não podia entrar na congregação. Ele aceitava, cria que era para ele, era aspergido
com águas da separação, mas enquanto ele caminhava em direção ao lugar de companheirismo, a primeira coisa que ele tinha que encontrar ali na porta eram 7 listras, representando as 7 eras da igreja. Deus em todas as eras, nada além do sangue. E ele tinha que saber que diante dele havia um sacrifício ali, sangrando. Ele tinha que reconhecer o sangue antes que pudesse entrar na congregação. Já vou terminar. Assim, quando ele vinha sobre este sangue, então ele entrava na congregação, na presença da glória Shekinah de Deus, então estava em pleno companheirismo, adorando sob o sangue. Que belo quadro de Cristo no Pentecostes, trazendo sua igreja ao pleno companheirismo. E esse parágrafo é longo, eu vou parar aqui para dizer essa frase do profeta. Ele cria, está aqui, vou repetir, Deus em todas as eras, nada além do sangue. Então, o que ele aceitava? Ele cria que era para ele. Ele era aspergido com as águas da separação. Foi o caso lá onde eu li Números. Mas enquanto ele caminhava em direção ao lugar de companheirismo, a primeira coisa que ele tinha que encontrar ali, na porta, eram 7 listas representando as 7 eras da igreja. Deus em todas as eras, nada além do sangue. Aqui, nada além do sangue. Você sabe que o sangue é hoje? Você entende que é o sangue hoje? Você crê? Você está caminhando, mas você tem que achar o caminho pelo sangue. E então você não tem companheirismo com Deus se faltar o quê? E o que é o sangue? Você não tem companheirismo sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o sangue na igreja. E o profeta diz que a noiva é o sangue. Ela é o Espírito. Então, por que cultos são enfadonhos para pessoas que não estão alimentando a palavra? Às vezes vem pessoa na igreja, senta aí, olha para lá, olha para cá, olha para cima. Quando eu encaro ele abaixa a cabeça. O que está acontecendo? Ele está tendo companheirismo? Não. Por quê? Porque ele crê, como diz o profeta, ele aceitava, ele cria que era para ele. Mas se ele não viesse através do sangue, ele não tinha companheirismo. Se não receber o Espírito Santo, quando você fala em companheirismo, se interpreta ao redor desse país, que é um povo junto num lugar só. Companheirismo com Deus é pelo Espírito Santo. Você entra no lugar que o Espírito Santo está se derramando e nós não entendemos o que está acontecendo ali, mas ele está se derramando ali. Por quê? Por que não entende? Porque não tem, só entende a língua do Espírito quem tem o Espírito. E quando ele entra ali, ele caminha e entra onde está a glória da Shekinah, a glória de Deus. Então ele se sente confortável, ele se sente bem, ele se sente alimentado, se sente amparado, e aquilo vai movendo dentro da sua alma, porque ele achou o caminho para o lugar santíssimo. Ele achou o caminho porque ele entrou debaixo da glória da Shekinah. O véu que rasgou no dia de Pentecostes, que desvelou o Santíssimo, eles nunca mais encontraram Deus. Deus tinha saído dali, atrás do véu, ele caminhou, fez uma jornada de 50 dias, e entrou atrás de outro véu.
Entenderam? Ele caminhou 50 dias, ele ressuscitou, ficou 40 com os discípulos, e mais 10 dias, então agora, a glória da Shekinah desce, e entra atrás de outro véu. Era aquela igreja no cenáculo alto, era praticamente 120 pessoas que se tornaram o véu da tradição, agora elas eram o véu de Deus. Então eles criam, vieram através do sangue, e eles tornaram-se a casa, a morada de Deus, onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Numa casa, quando entra alguém, tem vida dentro dela, não é uma casa morta, é uma casa que se movimenta. Um homem, uma mulher que recebe o Espírito Santo não está morto, a vida está pulsando ali dentro, a vida está se manifestando ali dentro, porque ele veio através do caminho provido por Deus, entrou no lugar santíssimo, encontrou o lugar de misericórdia, agora ele está seguro que ele passou da morte para a vida. Amém. Eu falei, eu explorei essa mensagem aqui semana inteira sobre o assunto, e uma coisa chamou a atenção do irmão Brana num dia, é o parágrafo 91, a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Foi pertinho do fim do ministério do irmão Brana. Ele tinha pregado pela manhã, acho que ele saiu para o almoço, está saindo com a esposa, e algo chamou a atenção do irmão Brana. Oh, que coisa! É a mesma coisa hoje. Nós passaremos por cima de muitas destas coisas para trazer isto a esta hora. A mesma coisa é hoje. A mesma coisa está acontecendo. A mesma pergunta é feita. O que é todo aquele barulho? Olhe de um lado a outro na rua, carros vindo de Michigan, Flórida, Maine, Califórnia. Esta manhã, quando eu estava saindo, ou logo após o meio-dia, estávamos descendo a rua, minha esposa e eu estávamos lendo as placas dos carros. E quando ele começou a ler as placas dos carros, o Espírito veio e disse para o profeta: vou te dar um tema. Qual é a atração sobre a montanha? E o profeta lembrou que Jesus andava em Jerusalém, Jesus pregava ao redor, ficou 3 anos ali e ele era conhecido. Mas quando Deus vai cumprir sua palavra, a coisa muda. Deus estava cumprindo Zacarias, capítulo 9, e versículo 9. Tá. O penúltimo profeta da Bíblia, Zacarias 9:9, é isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filha de jumenta. Essa é a profecia da hora. Zacarias disse, e Jesus falou para os seus discípulos assim: ó, vá ali, ó, vocês vão caminhar um pouquinho aqui, tem uma encruzilhada ali, e lá vai ter um jumentinho amarrado. Eles foram, chega lá, como o Senhor falou, estava o jumento lá. Eles chegaram e soltaram o jumento. E o dono perguntou: onde vocês vão comer o jumento? O Senhor mandou. E não houve objeção. Levou o jumento na entrada, na porta de Jerusalém, preparado para o cumprimento da profecia.
Ele montou no jumentinho, e quando ele entrou na cidade, teve um alvoroço na cidade, uma coisa incomum. Veio gente de todos os lados para ouvir o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Tinha um grupo de pessoas que cantavam hosanas ao rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aquele barulho atraiu a atenção de toda a região, e imediatamente pela manhã a cidade estava inundada de gente, e eles perguntavam: o que é? Qual é o problema? Esse barulho, essa comoção, o que está acontecendo aqui? Então eles chegaram mais perto e viram, e eles conheciam o Senhor. Sim, o Nazareno que está cavalgando uma mula. Mas o que há de importante nisso? Por que esse barulho? Porque essa coisa toda é um homem andando no jumento. O homem andando no jumento era o cumprimento da profecia. O homem andando no jumento era Malaquias 4. O homem andando no jumento, Apocalipse 10:7. O homem andando no jumento era estrondar 7 trovões e abrir a palavra. O homem andando no jumento era a abertura dos 7 selos. O homem andando no jumento era chamando a noiva e preparando para ela viajar, para ela ter companheirismo ao redor da palavra. Há uma ordem, há uma chamada para reunirmos e adorar o Senhor, enquanto estamos preparando para voar para a glória. Amém. O que acontece com esse pregador agitado? Eu pergunto: o que acontece com você, seu arrazoador? Eu estou no posto do meu dever, e você está fazendo o quê? A pergunta é essa. O Senhor estava exatamente no lugar que Jeová tinha dito, nos lombos de um asninho. E aquilo sacudiu o povo. O que é esta mensagem? Me enviaram um vídeo ontem para mim. Eu fiz questão de ver o vídeo. É um pesquisador que nós temos, muito bom, domina muito bem o inglês. Ele arranca vídeo não sei de onde. Ele pegou um vídeo do filho do prefeito de Jeffersonville, que tem 65 anos. E ele começa a contar a história do irmão Branham. O irmão Branham, já viu o vídeo? O irmão Branham frequentava aquela casa. E ele era muito amigo. Ele era mecânico e depois passou a ser prefeito da cidade. É muito amigo do irmão Branham. Diz que a coisa mais preciosa que tinha era sentar com o irmão Branham e conversar com ele. Aí eu pensei: eu tenho certeza que o irmão Branham pregaria aqui. Eu tenho certeza que o irmão Branham ia na minha casa tomar uma xícara de café comigo. Porque o irmão Branham andou sempre com um homem de calibre. Tenho certeza disso. Aí ele disse: sabe que ele não contava para mim, ele era uma pessoa muito incomum, não contava nada para ninguém, mas o irmão Branham, ele saía, pegava o rifle e ia caçar. Isso, ia caçar, e pegava as caças e ia levar para quem estava passando fome. Nunca disse isso para ninguém. Aí ele vai desenvolvendo a história, contando. O William Branham era uma pessoa assim. Eu tinha sopro no coração, eu disse: mas você vai ficar bom. Eu tenho 65 anos e estou bom. Um vídeo assim, você vê a simplicidade aonde Deus estava. Ele tinha amizade com esse homem. Ele não disse que o pai dele ia no tabernáculo e gostava do irmão Branham, que ele se converteu. Mas era um homem que o profeta ia na casa dele porque ele tinha uma pessoa de caráter, de honra, trabalhador, e o profeta ia lá, levava carne de urso, né? Agora eu fiquei pensando, esse é o ambiente que você proporciona. As pessoas sinceras deviam gostar de estar com você. Não porque você é bonito,
ou tem algo algo que você possa atrair as pessoas pela sua capacidade de língua ou a sua influência na sociedade, mas pelo tipo de atmosfera que você cria ao seu redor, é pelo tipo de pessoa que você é, e quem está em você, então proporciona um ambiente gostoso, agradável, bons assuntos, boas conversas. Às vezes as pessoas não são nem cristãs, mas aquele alemão, quando viu o irmão Branham, arrancou o cigarro da boca e amordaçou na mão e jogou fora. Ele não era um cristão, aquele alemão, mas aquilo que o irmão Branham representava provocou um respeito naquele alemão. Aquilo que você é, você não precisa falar, você provoca um respeito pela atmosfera que está ao seu redor. Aonde você está, você que tem o Espírito Santo, as pessoas sinceras gostam de estar perto de você. Tem pessoa que acha que ela ficar emburrada num canto, as pessoas têm que ir lá, ei, solta o burro, é isso que fala? Solta o burro. Você não quer soltar o burro nessa manhã, não? Não quer soltar o burro, não? Você acha que o seu emburramento vai ajudar você e ajudar alguém que está por perto? Vai só complicar. Vai só complicar. Eu sou falantinho em casa, não sou? Né, Toninha? Quando eu estou quieto, porque eu estou orando, eu estou estudando. Se eu estou transitando, eu sou falantinho. Eu acho que a outra Antônia gosta de ficar perto do pastor, não gosta? Tem duas Antônias lá em casa, falta de uma, tem duas Antônias. Como diz, né? Uma Antônia perturba muita gente. Duas Antônias perturbam muito mais. As duas estão lá. Pois bem, então vamos lá? Aí está. Agora sim. Agora, nós lemos aqui. Agora veja bem. Os selos. O homem limpando a mulher. Por isso o casamento é uma revelação. Quem que limpou Miriam? Foi um homem chamado Moisés. Ela ficou leprosa porque falou mal de Moisés, não foi? Ela falou mal de Moisés. Não tinha mulher aqui em Israel para casar com essa. E Deus disse: você não teme a Deus? A profetas eu falo em visões, mas com meu servo Moisés eu falo boca a boca. Quando Moisés olhou, eu estava leprosa. Teve que ficar fora do arraial 7 dias. E a nuvem parou. A igreja ficou leprosa em Niceia. Ficou fora do arraial. Mas um dia tinha que dar continuidade. E para ela voltar para dentro do arraial, sabe o que aconteceu? Deus enviou um profeta para limpar lá. Deus enviou um profeta para limpar a igreja leprosa, Santíssima Trindade, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mulher cortando o cabelo e toda aquela confusão da igreja, vestes indecentes e as igrejas tendo os seus dogmas, os seus conceitos religiosos. Deus enviou um profeta para limpar esta mulher e trazê-la para dentro. Você sabe que representa aquela mulher lá fora, leprosa. E depois de 7 dias ela fica limpa, e quando ela entra na tenda, onde Deus descia, a nuvem começou, a nuvem seguiu viagem. A nuvem seguiu viagem. Quando um profeta limpou essa igreja, quando um profeta tirou o pecado dela e pôs ela para dentro. Vamos voltar lá no Calvário só um instante. Jesus, ele morreu, e quando ele terminou, houve
uma escuridão no céu. Foi crucificado às 9 da manhã para morrer às 3 horas da tarde. Ele ficou quantas horas? 6 horas pendurado na cruz. E 6 horas de trevas, 6 horas de escuridão. Quando ele entrega o Espírito, ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E o profeta fala: o céu não aceitava ele, e os da terra não queriam também. Eu estou desamparado. E deu um trovão, sacudiu, ele se entregou, morreu. Aquele corpo, aquele sacrifício perfeito, o sangue estava derramado. Agora, aquele anjo, aquele querubim que ficou quase 4.000 anos guardando o caminho da árvore da vida, eles pegaram a palavra, a espada, colocaram em sua bainha e diz: não guardamos mais aqui, porque o caminho está aberto. O caminho foi aberto lá. O sangue abriu o caminho para nós retornarmos. Todos aqui estavam completamente perdidos, e o sangue abriu o caminho. Quando o sangue abriu o caminho, o véu rasgou de alto a baixo. Não rasgou? Então o caminho aberto era o véu rasgado. Agora a glória da Shekinah não estava mais atrás do véu. A glória da Shekinah tinha saído de trás do véu. A glória da Shekinah agora tinha mudado o seu endereço, estava em outro lugar. A glória da Shekinah agora ia descer exatamente em 120 pessoas. Agora o véu era esta carne aqui que escondia a glória de Deus. E Deus agora traz a igreja de 7 eras, termina a era. Quando a era termina a dispensação, ele sai de trás do véu, de trás do véu religioso, de trás do véu denominacional. Ele sai de trás do véu e vem para o arraial. Ele entra atrás desse véu, repetindo a história lá de Atos 2:38. Ele entra atrás do véu e um povo põe o pé na terra, que representa o céu. Um povo caminha na terra carregando a glória de Deus. Amém. Você tem que entender que o véu é você, onde o Espírito Santo encontra um lugar para descansar. Você é a casa de Deus. Você é onde estão os oráculos de Deus que ficava lá. Os oráculos eram os mandamentos, oráculos de Deus. Você chegava e lia aquilo. Hoje os oráculos de Deus, o oráculo de Deus entrou atrás do véu. Alguém tem que olhar bem dentro da sua cara, nos seus olhos, e ler, porque os mandamentos do Senhor, os oráculos do Senhor desceu atrás do véu. Quer ver Jesus Cristo? Quer ler a Bíblia? Quer manifestar Jeová? Olhe uma pessoa hoje cheia do Espírito Santo e você verá Deus caminhando naquele tabernáculo. Amém. Ruth queria um filho, mas o seu marido era impotente. Você queria um filho, mas seu marido não tinha semente. Você queria Cristo, você queria um filho, mas nunca você pôde ter. Aí Deus faz seu marido morrer. É isso que eu entrei em Coríntios capítulo 7. Faz o seu marido morrer. Romanos 7. Seu marido morre. Então você agora vai receber um homem viril, que tem semente, que pode te dar um filho. Então Deus enviou sua palavra através do seu profeta, apresentando a nós um homem que podia dar um filho.
Um homem que tinha virilidade. Um homem no sentido total da palavra, um verdadeiro varão. Jesus Cristo. Ele veio e te deu um filho. Como Ruth recebe um filho depois da morte do marido. Então o marido tinha que morrer para ela estar livre para receber o filho. Aí Deus abriu o caminho. Você já leu? Leu, eu não lembro agora, é Hebreus. Pelo novo e vivo caminho consagrado. Hebreus? É Hebreus. É isso mesmo. Não localizo a escritura agora, que não anotei. Mas esse é o caminho. O novo e vivo caminho consagrado pelo seu sangue. É onde estamos caminhando hoje. Novo e vivo caminho. Por quê? Porque o marido morreu. A porta abriu. E você viu um caminho novo. Você viu o Espírito Santo descendo nessa mensagem. Você viu a nuvem levantando e seguindo viagem. E você precisava seguir a nuvem. E para seguir a nuvem, tinha um requisito. Vir através do sangue. Entrar no arraial, na tenda onde descia a glória da Shekinah. E Deus nos trouxe para dentro, onde está a glória da Shekinah. Amém? A glória da Shekinah é a presença visível de Deus. Amém. Pois bem, tem muita coisa aqui, mas deixa eu pegar isso aqui, senão eu não termino isso. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu terminei ontem isso aqui em Extrema correndo, porque já a hora estava avançada. Você diz, eu tenho, se você quiser a referência, leia a partir do 144, arrebatamento. Você diz, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo, nem de longe. Nem de longe. Ainda fiz um comentário. Essa afirmação aqui, nenhum homem na terra, por si, podia fazê-la. Como que você pode falar uma coisa tão contraditória? Eu tenho o Espírito Santo. E nem de perto você está salvo. Não é ajeitar as coisas. Nós somos peritos em dizer que fulano está em situação ruim, ciclando, mas olha para os seus. Vê o destino deles. Tá? Nenhum aqui tem o capricho, a burrice, a incredulidade e a malignidade dentro dele de querer que alguém se perca. Quer? Ninguém quer. Lógico que não. Fomos levantados para salvar. Mas os feitos, os atos deles que vai julgá-los. Não é minha vontade nem o meu querer, é os feitos, os atos deles. Eu vou dizer uma coisa para você que bem contundente. Tem muita gente que não está na mensagem e você vai ver do outro lado. Mas é muita. Por quê? Porque não veio aqui à mesa e tomou do cálice sagrado. Porque não teve reunido debaixo da tenda onde a nuvem está. Mas foram pessoas que fizeram algo que as coloca do outro lado. E tem muitas que comeu pão, bebeu vinho a vida inteira aqui e vai para o abismo. É a atitude delas,
É a decisão delas que está direcionando o destino delas. Agora volta a mesma palavra que eu falei no início, eu falei ontem, extrema isso. A pior coisa é a pessoa não ver o erro dela. Quando você percebe o seu erro e tem uma cobrança, você vai lá, fecha a brecha na hora. Mas quando as pessoas são dotadas de arrazoamento, diz, não, é um erro, mas eu passo com isso. O diabo está te envenenando com isso, isso não é verdade. Você não vai chegar lá com mancha, não. Ela é todo sem mancha. E você não está aqui uma semana, um mês, está aqui há anos ouvindo. Cada dia, cada culto pesa um pouco mais. Ou te levanta ou te afunda. Essa é a verdade. Presta atenção. Aqui, essa afirmação do irmão Brana, ele vai falar, daqui por diante, que eu não vou ler porque é um texto longo, de corpo, de alma e espírito. Você ouve fisicamente, intelectualmente você ouve. Isso é corpo. Você não pode ser batizado se não for pelo Espírito Santo. Você não pode se arrepender se não for pelo Espírito Santo. Você manifesta os dons no Espírito pelo Espírito Santo. E ainda está perdido. Porque tem um lugar que te garante. A casa de Deus não é o corpo e nem o espírito. A casa de Deus é a sua alma. Aí ele fala, o homem é trino. Ele é corpo, espírito e alma. Aí ele fala, ele cita, você pode falar em línguas, pode profetizar, ele vai citar Balaão, ele vai citar além de Balaão, ele cita um outro além de Balaão, e eles falavam exatamente por Deus. As profecias de Balaão não eram falsas, mas aonde está Balaão? Ele toma isso aí, deixa eu ler um pouco aqui, ó. Veja bem. Porém, quando se trata de ele fala, ó glória. Quando se trata de uma pessoa muito que dança, pula, salta. Eu tenho a unção, ó glória, eu tenho a unção. E é a unção genuína. Esse é o dia mais perigoso que tem. É unção genuína. Lembre-se, Caifás teve também e profetizou. Assim teve Balaão e profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isto dentro. E não, a não ser que essa fosse a semente de Deus. Seu gene do princípio predestinado, você está acabado. Se não for predestinado, os genes do princípio. Não me importa o quanto grite, fale em línguas, corra e grite, isso não tem nada a ver com isto. Um joio pode contar exatamente tanto quanto qualquer os demais. Eu tenho visto pagãos se levantarem e gritarem, falar em línguas e beber sangue de uma caveira humana, invocar o diabo. Está vendo? Assim não. Qualquer daquelas sensações e coisas, esqueça isto, é seu coração nessa palavra. Isso é Cristo. Traga ali. E observe, isto se dar a conhecer no momento em que se abre como qualquer outra semente, se declarar para
a era que estamos vivendo, para se declarar para a era que estamos vivendo. E aqui ele vai falar: Lutero não pôde trazer nada além do broto. Estes outros puderam trazer essas outras coisas. Nós estamos na era do trigo agora. Os genuínos luteranos de Lutero tiveram de produzir genuíno luterano. Genuíno Pentecoste teve que trazer genuíno Pentecostes. Isso é tudo. Porém, nós estamos além daquela era, a seguinte, ou seja, aquela era seguindo adiante. Você sabe, a Igreja Católica começou a pentecostal. Se a Igreja Pentecostal permanecer por mais 1000 anos, ela estaria em pior condição do que a católica. Esta é agora. É exatamente isso, eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu amo e Deus sabe disso. Porém, lembre-se, amigos, eu tenho de encontrá-lo além no juízo. Isso pode não estar muito longe. Eu tenho de testificar do que é a verdade. Quando ia às reuniões com vocês, orando pelos enfermos, era ótimo. Porém, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é verdadeira mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus, e permanece exatamente naquela condição, você sabe que não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Se veio uma mensagem com sinais e maravilhas, mas está fora da palavra, não é de Deus. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair os seus olhos, o povo. Então sua mensagem, isso mesmo, tem de ter alguma coisa que Deus vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres assim só atrai os olhos das pessoas. O essencial disto é a mensagem. Ali está o que vem daqui. Ele está tentando obter o favor das pessoas, de modo que elas se sentem e ouçam e vejam, porque há algum ali que são ordenados à vida. Uma parte do grão caiu, o trigo caiu, a terra e os pássaros apanharam, outros caíram entre os espinhos, algum seguiu em terra preparada para ser previamente preparada e produziu. Agora, e a primeira coisa é o toque, a primeira coisa é uma trombeta, uma voz e um alarido. Então uma voz, então uma trombeta, alarido, um mensageiro aprontando o povo. Segundo, é uma voz de ressurreição, a mesma voz que uma grande voz, em João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva. E então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isto. Agora observe as 3 coisas que acontecem. A seguinte é o que? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido. Uma voz e uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, o que sempre na festa das trombetas está chamando o povo. A festa, isso será a ceia da noiva, a ceia do Cordeiro, com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é sua mensagem reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, aquela que está lá na 6ª dimensão. Os que morreram no passado em outras eras, eles foram arrebatados juntamente, e a trombeta, a festa no céu, o céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Deixa eu esclarecer isso rapidamente agora. Veja bem, quando começou, ele estava descendo alarido. Depois do alarido, ele reúne a noiva,
para a voz de arcanjo. Depois da voz de arcanjo, concomitantemente, juntos, a trombeta. Os selos abriram. Agora preste muita atenção. Jesus não tratou com os judeus enquanto eles estavam atrás do véu. Enquanto eles estavam adorando e sabia que tinha que entrar ali o sumo sacerdote, uma vez no ano, e Deus se escondia atrás do véu. Um véu pequenininho, que tinha 12 juntas de bois para arrastá-lo. Não era coisinha não. Rasgou como um papel de alto a baixo. Tá? Partindo dali, eles estavam instruindo. Depois de 3 dias ressuscitou e ficou 40 dias com ele, instruindo-os. Quando eles estavam recebendo instrução para subir para o Pentecostes, quando Jesus foi levado aos céus, a este Jesus que viste subir ao céu, e 2 anjos ao seu redor, e uma nuvem ocultou, da maneira que ele foi, ele virá. Jesus veio oculto numa nuvem. O profeta disse que eles viram a nuvem no dia 28. Mas no dia 8 eles não viram. Dia 8, quando o anjo desceu, deu a comissão para eles. Está aqui na mensagem, com a atração sobre a montanha. Então, Jesus continua atrás do véu, escondido, estão me ouvindo? Para uma grande parte do povo da mensagem. Mas tem uma pequena parte que Jesus está revelado. Repito, Jesus estava escondido atrás do véu nos dias da lei araônica, antes do Calvário. O véu rasgou. Houve 3 puxadas para rasgar o véu, não houve? Primeiro, Jesus pregou, curou os doentes e atraiu os olhos das pessoas de ver tantas pessoas curadas e mortos ressuscitados. A segunda puxada, ele ensinou a palavra, que é o Evangelho de São João. A terceira, ele pregou aos espíritos em prisão, que não podia ser salvo. Ele foi na região dos mortos, pregou para eles. Quando ele fez isso, o véu estava rasgado. Ressuscitou depois de 3 dias. Lutero, Wesley, Pentecostes. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele veio de Lutero até o Pentecostes, provocando, trazendo a palavra. Primeiro dia, ele estava morto. Segundo dia, eles estavam piores ainda, porque ele não apareceu. Mas no cair da tarde, estava havendo um ajuntamento de pessoas. Quando o dia amanheceu, o 3º dia, aí tinha um rumor que ele vivia, porque já tinham encontrado ele em cima da sepultura, um anjo como um relâmpago. No 3º dia ele estava vivo e ressurreto, e apareceu aos seus discípulos, não foi? Então, depois da 3ª puxada, ele aparece, ressuscitado em nosso meio. Você saiu de uma igreja, você saiu de um sistema que não tinha vida, você saiu estéril de lá para receber vida. Como Ruth saiu para casar com Boaz e receber um filho. Então o que está ocorrendo, já foram as 3 puxadas e ele saiu de trás do véu. Porque os 7 trovões abrem o véu para revelar os mistérios. E quando ele sai de trás do véu, ele tem que aparecer. Alguém tem que vê-lo.
porque ele saiu de trás do véu. Então tem uma classe de gente que vê Deus encarnado, porque o véu foi rasgado, os 7 selos, 7 trovões abriram a palavra e desvendou o Santíssimo, e a glória da Shekinah desce entre esta gente manifesta a vida 100% da pessoa de Jesus Cristo. Agora escute uma coisa, isso é fundamental. Quando o profeta falou que as pessoas diziam que tinha o Espírito Santo, nem salvo era. Por quê? Presta atenção, vou terminar. Foi a mudança. Estamos nas eras ou fora das eras? Se as eras não terminassem, ele não descia. Naquelas eras passadas, ele tinha dado o Espírito Santo em forma de justificação, tinha dado o Espírito Santo em forma de santificação, tinha dado o Espírito Santo àquele grupo em forma de dons. Agora ele sai das eras, não para trazer o Espírito Santo dessas 3 formas, mas ele traz o Espírito Santo em forma de vida, de manifestação. É ele próprio. Aonde eu quero chegar? Quero chegar na voz de arcanjo. Que a voz de arcanjo foi aquela que tirou Lázaro da sepultura, e eu preguei sexta-feira aqui, tá? Que a voz de arcanjo, ela manifestou na sepultura de Lázaro, onde ele estava morto, mas começou lá na casa de Lázaro, onde tinha 2 igrejas, Marta e Maria. Lá já estava a voz de arcanjo, ela tinha que se manifestar em algum lugar, e foi lá no cemitério que ela se manifestou. E quando Lázaro sai com o bradar de Cristo, Lázaro sai para fora, ele sai enfaixado e sai amarrado. Aí Jesus disse: solte-o. Então alguém teve que ir lá tirar a faixa da sua cabeça e desamarrar o pé e a mão. Então, a voz tinha sido pronunciada, o homem tinha saído da sepultura. Só esperando descer um pouquinho pó, para eu terminar. Por que ele saiu amarrado? Deus não faz nada sem propósito. Por que ele saiu enfaixado? Aí veio o Potocrata, o teólogo. Tirar da sepultura, só Jesus podia tirar, mas desamarrar o homem podia. Bonito isso, não? Feio, errado. A voz da ressurreição, estão me ouvindo? Foi pronunciada depois da 3ª puxada. Não foi na 2ª, não foi na 1ª, e na 3ª estávamos em prisão. Não. A voz da ressurreição manifestou depois da 3ª puxada. Então, quando os selos abriram, esta voz chamou a noiva. Ela saiu amarrada, enfaixada, de assembleanismo, batistismo, saiu amarrada de ismos. Aí, sabe o que ele falou? Agora solte ele. Sabe o que ele está falando aqui? Solte eles. Tem muitos ainda amarrados pelas denominações que não percebem que estão amarrados, estão enfaixados. Solte eles. Aí a mensagem vai lá e solta todas as amarras denominacionais. Por quê? Porque a voz de arcanjo já foi pronunciada na abertura dos 7 selos, no soar dos 7 trovões, já foi decretada a voz de arcanjo, ela já está em nosso meio. Agora quem está vindo para cá são os nossos irmãos que aguardam por essa voz que já está aqui. A voz de arcanjo é viva, patente, real e verdadeira em nosso meio. Aqui está a voz de arcanjo. O que eu tenho pregado nesta manhã é a voz de arcanjo. Deus abençoe.